criança. Graças a Deus. Meus irmãos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós aqui presentes, com os irmãos que estão em casa, que esta graça possa te alcançar nesta noite, que esta graça possa alcançar a tua vida nesta noite, e esta paz também possa estar contigo em todo tempo e em todo momento. Sou grato a Deus pela sua vida. Você que está aqui cultuando a Deus conosco nesta noite, você que está nos assistindo, sou grato a Deus pela sua vida, e a noite de adoração ao Senhor, a noite em que nós estamos com os nossos corações abertos para ao mover do Espírito Santo de Deus. Sou grato a Deus por algumas pessoas que há algum tempo nós não víamos, hoje pela graça de Deus estão aqui, sou grato a Deus por isso, e que esse Deus, assim como nós cantamos nesta noite, em que nós estamos sentindo falta de muitos irmãos, um tempo difícil, um tempo onde nós vimos que a história da igreja, a igreja sempre passou por problemas, sempre passou por dificuldades, a igreja sempre passou por problemas, enfim, sempre foi perseguida, a igreja sempre sofreu, porque a igreja é a sociedade. E nós estamos passando por um tempo muito difícil em que os cristãos, assim como foi ministrado pelo missionário Danilo, que a igreja do passado suportou tantas coisas, e nós estamos vendo que a igreja de hoje não está suportando algumas coisas simples, estão deixando simplesmente de adorar a Deus, simplesmente de exaltar o nome santo do Senhor por causa de um vírus, assim como ele diz, a igreja do passado enfrentou leões, mas a igreja estava lá reunida. E nós estamos em um tempo em que nós estamos passando por esse tempo em que muito tem nos preocupado realmente, muito tem nos deixado muito preocupados, mas nós temos que entender que o nosso Deus ele é soberano sobre todas as coisas. O nosso Senhor Jesus Cristo foi Ele quem instituiu a igreja, e Ele disse que nós iríamos passar por momentos difíceis, momentos de dificuldades, e muitas vezes nós estamos passando por momentos difíceis, por momentos de dificuldade, não somente financeiramente, mas espiritualmente. Mas a parte financeira, ou a espiritualmente, ou vice-versa, ela está atrapalhando nós de adorarmos a esse Deus. Mas eu quero dizer para você nesta noite, é desta forma que o diabo age. O diabo ele é oportunista. O diabo é aquele que no momento da fraqueza, no momento da dificuldade, ele aproveita e ele ataca, porque ele sabe aonde eu e você, aonde nós somos, aonde está a nossa fraqueza, aonde nós vamos deixar de adorar a Deus. Deus nos abençoa, assim como foi falado nesta noite. Deus vem no socorro, Deus prepara tudo, Deus nos dá saúde. Pegamos Covid, estamos com saúde, Deus nos socorreu, mas eu não vou adorar esse Deus. E nesta noite eu quero ministrar uma palavra no teu coração, intitulada: não se mova por necessidade, mas por propósito. Não se mova por necessidade, mas por propósito. Assim como o diácono Edson ministrou aqui nesta noite sobre a oferta, e que a oferta do Senhor que nós trazemos, não é para que Deus nos dê mais, não é para que Deus abra as portas dos céus, também é isto, assim diz a palavra de Deus, mas não esperando dar 100 para que Deus nos dê 1000, não. Não se mova por necessidade, mas se mova por um propósito. É sobre isso que eu quero ministrar na tua vida nesta noite, essa palavra do teu coração. Abra a tua Bíblia, no livro de Lucas, capítulo de número 5. Estou sentindo falta de alguns irmãos aqui hoje, mas graças a Deus nós estamos aqui. Você que está nos acompanhando da sua casa, que Deus te abençoe, Fique atento aí à palavra de Deus. Deus tem uma palavra aos nossos corações nesta noite. Livro de Lucas, capítulo de número 5. Graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Te dou graças a Deus. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 5, um texto bastante conhecido, o texto da pesca maravilhosa, que diz assim o versículo de número 1: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia,
do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-lhe a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que havia feito. E de igual modo, também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando o barco para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Feche os teus olhos. Meu Deus, meu Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença. Pai, sou grato a Ti, ó Deus, por mais uma oportunidade que o Senhor está me dando de ministrar a Tua palavra à Tua igreja nesta noite. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu peço a Ti, ó Deus, venha falar conosco, venha falar aos nossos corações. Pai, eu de mim mesmo eu nada tenho, mas o Senhor que é o meu Deus, o Senhor que é o Deus da minha vida, é o Senhor que conhece a minha estrutura. Pai, eu peço a Ti, ó Deus, usa-me, ó Deus, como o Teu querer, como a Tua, da forma que o Senhor quiser, ó Deus, para falar com o Teu povo, falar com a Tua igreja. Pai, eis-me aqui, nesta noite eu me coloco diante da Tua presença. Esta é minha oração. Amém e amém. Graças a Deus. Antes da ministração, está nos visitando a Ellen e a Eduarda, né? Está aqui as duas jovens, né? Que Deus abençoe a vida de vocês. Sejam bem-vindos. Aqui é a nossa casa, a casa do nosso Deus. Tá bom? Fique à vontade. Graças a Deus. Meus irmãos, a palavra de Deus, esse texto que nós lemos de Lucas, capítulo de número 5, um texto bastante conhecido de todos nós. E eu estava meditando nesse texto hoje, sobre essa questão de nós não sermos movidos por necessidade, mas com um propósito. Eu estava lendo algo de um homem, ou melhor, sobre a história da NASA, e essa história dizia que o presidente norte-americano da época, John F. Kennedy, ele foi fazer uma visita ali naquela empresa, enfim, naquela NASA, ali na NASA, e ele chegou, ele estava passeando no meio dos corredores, e ele estava andando, e de repente ele encontra um homem, e esse homem estava ali, uniformizado, e ele pergunta para aquele homem: o que o senhor faz aqui? O que o senhor está fazendo aqui? E aquele homem, com roupa de faxineiro, todo simples, ele responde ali para aquele presidente, ele diz: senhor presidente, eu estou aqui ajudando a colocar um homem na lua. Ele não falou assim: olha, eu sou simplesmente um faxineiro, eu estou aqui porque é a única coisa que sobrou para mim, eu sou faxineiro e eu estou precisando, a minha necessidade é esta. Mas ele disse assim: eu estou junto, eu estou nesta equipe e nós vamos colocar um homem na lua. Preste bem atenção que é diferente quando nós agimos por necessidade, nós não estamos nem um pouco preocupados com o resultado. E esse homem, ele estava preocupado porque ele queria que alguém, esta missão de colocar um homem na lua, essa missão fosse cumprida. E ele disse ali para o presidente: eu estou junto nessa missão, estou ajudando a colocar um homem na lua. Preste bem atenção que é diferente. Nós sermos movidos por um propósito e não por necessidade.
E o que eu quero trazer para as nossas vidas nesta noite, em cima desse texto de Lucas, é que aqui havia um homem. Aqui havia um homem que ele sempre se preocupou com um propósito. Ele tem um propósito em nossas vidas. Ele tem um propósito na minha vida, ele tem um propósito na tua vida. Ele tem um propósito em cada um de nós. E esse homem que estava lá, aqui nesta pesca maravilhosa, esse homem que ele estava lá, olhando tudo, ele também está aqui nesta noite. Ele está olhando para você e dizendo assim: o que te trouxe você aqui nesta noite? É por necessidade? Eu vou na igreja porque eu preciso receber. Eu vou na igreja porque eu preciso de um milagre. Eu vou à igreja porque eu preciso. Será que nós estamos indo à igreja por necessidade? Ou nós estamos com um propósito no nosso coração? Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que aonde Jesus estava, quando nós olhamos para a palavra, aqui para os evangelhos, nós vemos que aonde Jesus estava, uma grande multidão estava com ele. Uma grande multidão o apertava, uma grande multidão o acompanhava. E essa multidão, ela andava onde Jesus estava, e ela também acompanhava Jesus, e eles falavam do que estava acontecendo, eles falavam do que Jesus, das maravilhas que Jesus tinha operado, e essas enfermas, as pessoas que eram curadas, eles traziam outros ali para poder receber também, ouvir a palavra do Senhor. Mas esse texto, ele fala que Jesus, ele chega vai aparecer à beira deste lago de Genezaré, e diz a palavra de Deus que esta multidão estava apertando Jesus, e Jesus, ele aproveita esta oportunidade. E eu fico imaginando Jesus andando ali na beira daquela praia, e Jesus é uma pessoa que ele presta muito atenção. Jesus, ele sabe o que eu e você, nós estamos pensando, o que nós estamos querendo. Eu fico imaginando Jesus andando ali naquela praia, e ele chega, diz a palavra de Deus, que ele vê 2 barcos. Mas eu creio que ele, ali naquele lago, não havia somente 2 barcos. Havia muitos barcos. Mas ele enxerga somente 2 barcos. E diz o texto que ele enxerga esses 2 barcos, e ele percebe que tem pescadores que estão descendo do barco, e estão ali enrolando as redes, estão guardando aquelas redes. Preste bem atenção nisso. E quando ele olha para esses homens, ele vê uma grande oportunidade. Você está aqui nessa noite, você está entendendo a palavra de Deus? Sabe por que eu estou falando isso para você? Porque Jesus está aqui neste lugar nesta noite, e Ele é Deus de propósito. Ele quer saber o que nós viemos fazer aqui nesta noite. Ele está passeando aqui no nosso meio, e Ele está olhando para mim, para você. Ele está vendo uma grande oportunidade em mim, Ele vê uma grande oportunidade em você. Diz o texto que esses 2 homens, ou melhor, os discípulos que estavam ali, estavam descendo e estavam lavando as redes. E Jesus já vê logo uma oportunidade. Está chegando à praia, homens lavando a rede, o barco estava desocupado, aquela multidão que estava toda ali esperando algo de Jesus. Jesus, ele pede para Pedro posicionar o seu barco em um ponto estratégico, e de modo que Jesus pudesse ser visto e ouvido, ele começa a ministrar uma palavra àquela multidão que estava ali. O porquê disso? O porquê disso era costume judaico, de que o mestre, para que ele pudesse ensinar, ele deveria fazer de forma sentada, e os seus ouvintes também de forma sentados, para que pudesse estar prestando atenção no que tudo que estava acontecendo. Era uma prática que era costume deles. E Jesus, ele é esse mestre, o mestre por excelência. Jesus é este mestre que está aqui nesta noite. Ele está nos ensinando algo aqui nesta noite. Eu não sei se você está compreendendo algo nesta noite. Como você tem se movido, se é por necessidade ou é por propósito. Mas eu quero dizer para você que a palavra de Deus, ela tem um poder incrível de tocar o meio do seu coração. Jesus,
Ele não perdia uma oportunidade, ele estava ali ministrando a palavra é a verdade. Hoje nós encontramos pessoas dizendo que não há necessidade de ministrar a palavra, vamos somente nos reunir, vamos cantar, vamos dançar, vamos rodopiar e vamos embora, não precisa de palavra. Mas Jesus, ele tinha questão, ele fazia questão de reunir o povo, sentar aquele povo e aquele povo ouvir a palavra, porque a palavra é a palavra que toca, a palavra é a palavra que liberta, a palavra é a palavra que cura, a palavra é a palavra que traz a salvação para mim e para a tua vida. Nesta noite eu quero dizer para você, ouça a palavra de Deus, ouça essa palavra de Deus. Mas por que nós estamos aqui nesta noite? O porquê que nos trouxe aqui um domingo à noite? O que te trouxe aqui um domingo à noite? O que te trouxe aqui nesta noite? Muitas pessoas não vêm mais à igreja porque ela vem na igreja por necessidade. Ela diz assim: olha, o que adianta eu estar na igreja? O que adianta eu ir na igreja quarta? O que adianta eu ir na igreja quinta? Mas as coisas não acontecem na minha vida. As coisas estão, parece que é cada vez pior. Dentro de casa as coisas estão cada vez pior. Eu estou brigando, eu estou em conflito com a minha esposa, com o meu filho. Eu não consigo mais. Por que eu vou à igreja? Elas começam a pensar: por que eu estou vindo à igreja? Porque elas estão vindo à igreja por uma necessidade. E o diabo, ele é esperto, ele vê a necessidade que você está falando, que você está dizendo. Mas quando nós colocamos um propósito no nosso coração, dizemos assim: olha, eu vou adorar o meu Deus, eu vou prestar o meu culto a Deus. Se Ele me der, Ele é Deus. Se Ele não me der, Ele continua sendo Deus. Se nós colocarmos um propósito no nosso coração, dizer assim: olha, aconteça o que acontecer, cansado ou não cansado, doente ou não doente, eu vou adorar esse meu Deus, porque eu tenho um propósito no meu coração. E esse propósito no meu coração não é para o dia de amanhã, é porque o meu Deus, Ele tem um propósito na minha vida. Glória a Deus, aleluia. Eu não sei qual o seu propósito ou qual a sua necessidade. Muitas vezes nós viemos aqui e perguntamos: qual que é a tua necessidade? Que Deus vai suprir a tua necessidade. Mas eu quero dizer para você nesta noite, muito mais do que necessidade, Deus tem um propósito da tua vida. E esse propósito da tua vida, o propósito da tua vida, talvez você fale assim: olha, eu estou trabalhando muito, eu estou cansado, eu estou estudando muito, eu não tenho tempo. Mas eu quero dizer para você nesta noite, esta é a necessidade que você está dizendo. Mas eu quero dizer para você, fica firme no propósito. Fica firme no propósito. Deus tem um propósito no teu coração. Deus tem um propósito na tua vida. Deus tem algo para realizar na tua vida. E assim como eu disse, muitas vezes nós encontramos alguém que diz que a palavra, essa palavra que é o propósito de Deus para as nossas vidas, que ela não é mais necessária. E diz o texto que estas pessoas começam a apertar Jesus, começam a pressionar Jesus, e as pessoas estavam ali apertando Jesus. Eu fico imaginando esta cena em que as pessoas estavam querendo receber algo, escutar uma palavra. Não via a hora que Jesus começasse a ensinar, a ponto de, quando se fala em multidão, pessoas sendo empurradas, pisoteadas. Eu quero dizer para você nesta noite, muitas vezes nós não entendemos, nós não compreendemos o que está acontecendo nas nossas vidas. Muitas vezes nós não compreendemos. E quando Jesus, ele percebe que esse povo estava apertando ali, estava apertando, aquela multidão já não tinha mais aonde ir, ele sobe naquele barco e ele começa a ensinar esta multidão. Mas preste bem atenção, antes de tudo isso, assim como eu disse, ele percebe, ele olha e ele diz: olha, aqueles ali estão com uma necessidade, aqueles ali precisam pescar, e parece que eles estão frustrados, parece que eles estão passando por um momento de tristeza, estão angustiados, estão tristes, porque as coisas não funcionaram, eles estão tristes.
E Jesus andando ali na praia, Jesus percebe tudo isso e ele logo olha e diz assim: olha, esses aí estão em busca de necessidade, mas eu tenho um propósito para a vida deles. Eu não sei como você chegou aqui nesta noite. Eu não sei se você chegou aqui dizendo para o Senhor Jesus todas as suas necessidades, porque eu tenho certeza que quando você entrou daquela porta dentro, Jesus já olhou para você, ele já olhou na sua fisionomia e ele percebeu que você está tendo necessidade, mas na tua necessidade nesta noite, ele está vendo uma grande oportunidade de cumprir o propósito dele na tua vida. Talvez você está aqui somente por uma bênção, porque nós somos assim quando as coisas ficam difíceis. Nós esquecemos do propósito. Quando as coisas se complicam, nós esquecemos do propósito. Nós queremos a necessidade. Nós ajoelhamos e falamos: Senhor, o Senhor não está vendo? Eu estou passando por isso, por aquilo. E Deus está olhando e dizendo assim: é verdade, eu tenho um propósito com tudo isso. Eu tenho um propósito com tudo isso. Eu tenho um propósito com tudo isso. E aqueles homens estavam descendo tristes, angustiados, cabisbaixo, e Jesus olhou para a vida deles, e ele viu ali uma grande oportunidade. E eu quero dizer para você, quero dizer para você nesta noite: Jesus está aqui, ele passeia neste lugar, ele conhece o teu coração, ele conhece a tua vida, ele vê a tua fisionomia, ele vê a tua tristeza, ele vê a tua angústia. Nada deu certo, tudo está despedaçado, mas eu quero dizer para você nesta noite: o meu Jesus, esse Jesus que eu prego, esta palavra que eu prego, esta palavra que eu ministro nesta noite, ela é a verdade. Esta palavra, ela é esse propósito de Deus nas nossas vidas. E eu quero dizer para você, é esta questão, é esta necessidade que ele está vendo, que você está angustiado, é o propósito dele que ele vai realizar na tua vida. Muitas vezes, quem sabe você chegou aqui dizendo: olha, ninguém me nota, ninguém está vendo o que eu estou passando, ninguém está vendo a minha necessidade, ninguém está olhando para mim, ninguém vê o quanto eu estou angustiado. Eu não vou na igreja, senão vou chegar lá, todo mundo vai olhar para mim e vai dizer assim: olha, esse aí é mais um que está angustiado. E até muitas vezes nós não queremos nem conversar, porque nós achamos que dali vai querer alguma coisa, vai pedir alguma coisa. Muitas vezes nós olhamos e pensamos: não tenho valor para nada, as pessoas não ligam para mim. Mas eu quero dizer para você nesta noite, alguém aqui que passeia neste lugar, que ele tem algo para a tua vida nesta noite. Ele se importa com você, ele olha para você, mesmo sendo angustiado, triste, cabisbaixo, chorando, do jeito que for. Esse meu Jesus, ele olha para você, esse meu Jesus, ele enxerga você, porque ele tem um propósito na tua vida. E muitas vezes nós não entendemos esse propósito do Senhor. Nós buscamos a nossa necessidade, nós queremos estar bem, nós queremos buscar a nossa necessidade, mas o Senhor olha e diz assim: olha, a tua necessidade pode ser que amanhã ela vai estar totalmente despedaçada, mas eu tenho um propósito da tua vida que é para todos sempre. O meu propósito da tua vida será para todos os dias da tua vida, e eu quero realizar na tua vida esse propósito. Jesus, ele tem esse propósito. Jesus chegou naquele lugar, enxergou esses discípulos. Pode ser que ninguém te note aqui hoje, mas eu quero dizer para você: Jesus te notou neste lugar. Jesus te notou neste lugar. Se você está neste lugar, você está na hora certa e no momento certo. Os discípulos estavam na hora certa. A hora que Jesus estava caminhando na praia, os discípulos desceram daquele barco no momento certo, na hora certa. Eu quero dizer para a tua vida nesta noite, dizer para você que esse é o momento certo, é a hora certa, e Jesus está aqui olhando para a tua vida nesta noite, no nome do Senhor Jesus. Não se esconda, não se esconda atrás das tuas necessidades. Não fica se escondendo atrás das tuas necessidades, dizendo: Senhor, eu preciso disso, daquilo outro. E Jesus está olhando para você e dizendo assim: olha, eu sei que você precisa de tudo isso, mas o que importa é o propósito.
o propósito que eu tenho na tua vida. Nós nos escondemos atrás das nossas necessidades. Nós chegamos diante de Jesus e em vez de colocar à disposição dele o nosso barco, nós falamos para ele: Senhor, eu não pesquei a noite inteira, não fiz nada, não ganhei nada. Mas Jesus nesta noite fala assim: eu tenho um propósito na tua vida. Não se esconda atrás dessas necessidades. E diz o texto que Jesus entra naquele barco. Jesus entra naquele barco. E Jesus começa a ensinar a palavra, esse propósito, essa palavra, a palavra que cura, a palavra que transforma, a palavra que traz renovação para mim e para a tua vida. Jesus começa a ensinar essa palavra. Jesus começa a dizer àquela multidão o porquê que ele estava ali, o porquê que ele tinha sido enviado. E Jesus começa a ensinar aquela multidão qual que era o propósito dele naquela terra. E esse propósito estava englobando ali toda aquela vida, toda aquela população, toda aquela sociedade. Estava sendo, aquelas vidas estavam sendo também o propósito de Deus. E ele estava explicando tudo isso. E eu quero dizer para você nesta noite, mais uma vez, eu não sei de que forma você chegou aqui, eu não sei de que forma você entrou aqui, eu não conheço o seu coração, eu não conheço a sua vida, eu não conheço o que você está, o quanto de necessidade que você já colocou diante do Senhor, aqui nesta noite, neste momento. Mas eu tenho certeza que aqui há alguém está neste lugar, alguém que tem um propósito na tua vida. E esse propósito, se você parar, se você ouvir, se você se colocar diante desse Deus, se você se colocar diante dele, se você parar para ouvir, o propósito dele vai se cumprir na tua vida. E muitas vezes, essa questão de propósito de Deus, muitas vezes nós desanimamos, porque as pessoas, eu fico olhando aqui a multidão, quantas pessoas necessitadas. Eu fico olhando esse texto e demais textos, que Jesus curava. Com certeza aquele tempo não é diferente de hoje. As pessoas iriam perguntar: mas por que ele? Não porque eu. Por que ele recebe e eu não recebo? Por que esta vida? Por que ele recebeu um milagre e eu não? Por que Jesus curou e eu não? Alguém, eu sei que sempre vai haver isso. Mas também vai haver aquele que vai dizer: por que eu? Por que eu? Por que eu? Por que? Não por que eu. Por que eu que Jesus me chamou? Por que Jesus está me chamando? Quando o outro recebe uma bênção, nós falamos assim: olha, por que ele, por que não eu? Mas quando Jesus quer cumprir um propósito nas nossas vidas, nós falamos: por que eu? Por que não é o outro? Por que não é este outro? Por que sou eu? Tantas pessoas aí. E Jesus não chegou perguntando quem queria ser discípulo dele. Quando nós olhamos para esse texto, Jesus estava chamando seus discípulos. Uma grande multidão estava com ele. Mas Jesus não chegou dizendo assim: olha, quem quer ser o meu discípulo? Quem quer ser meu discípulo? Quem quer andar comigo? Mas Jesus, ele tem um propósito. E ele escolhe. Ele escolhe aquele que está angustiado, aquele que está triste, aquele que está simplesmente por necessidade, aquele que diz assim: olha, eu vou fazer por necessidade, eu vou fazer porque eu estou vendo necessidade, eu vou trabalhar porque nesse emprego, porque é minha necessidade, eu vou caminhar porque eu só tenho necessidade. Deus nesta noite ele fala para você assim: olha, quando você tiver um propósito, eu vou agir na tua vida. Quando você tiver um propósito no seu coração, dizer assim: olha, eu vou porque Deus tem um propósito na minha vida neste lugar, eu vou porque Deus tem um propósito de Deus na minha vida naquele lugar, eu vou porque Deus tem um propósito na minha vida naquele emprego, naquele lugar, enfim, Deus tem um propósito, então eu vou, porque eu sei que o propósito de Deus vai se cumprir na minha vida. Jesus não chegou dizendo assim, perguntando, assim como eu falei, quem queria ser o seu discípulo. Andar com ele ele não chegou perguntando quem quer andar comigo. Você precisa acreditar
que quando Jesus se encontra, assim como foi falado nesta noite sobre Natanael, quando Jesus encontra a tua vida, quando Jesus te olha para a tua vida, quando Jesus te enxerga de longe, ou melhor, aonde você está, Ele está te enxergando, é porque Ele tem um propósito na tua vida. Se você está aqui hoje, é porque Deus tem um propósito na tua vida. Se você está me assistindo hoje, é porque Deus tem um propósito na tua vida. Jesus tem um propósito na tua vida. E nós precisamos crer, nós precisamos ter fé, que Ele pode realizar. Ele pode realizar através da minha vida, através da tua vida, se nós somente não andarmos na nossa necessidade, não se nós começarmos a caminhar no propósito que Ele tem para nossas vidas. Eu quero dizer para você nesta noite, se nós tivermos fé, se nós cremos que Jesus, Ele pode realizar nas nossas vidas, eu tenho certeza que muitas coisas vão ser feitas através da minha vida e através da tua vida. Se Jesus mandar, creia, porque Ele mandou. Preste bem atenção, Jesus usou aquele barco. E depois Jesus fala para os seus discípulos, ou melhor, Ele estava escolhendo ali os discípulos. Ele manda voltar. Ele manda voltar e fala assim: olha, vai no alto mar, águas profundas. Águas profundas. É nas águas profundas que está o mistério. Vou dizer para você mais uma vez, enquanto você caminha na praia Jesus não trabalha com quem anda na praia. Jesus trabalha com quem vai a alto mar. Enquanto você está caminhando na praia, assim como eu já ministrei esse dia aqui atrás, enquanto nós estamos no conforto da praia, a minha necessidade, nós não vamos ter o propósito de Deus nas nossas vidas. Mas quando nós nos entramos em alto mar, águas profundas, o Senhor nos revela o mistério que Ele tem para as nossas vidas. E eu quero dizer para você nesta noite, que hoje é noite de você crer, que hoje é noite de você voltar, e você dizer assim: olha, eu andei na praia, eu andei somente na praia, eu fui buscar as minhas necessidades, mas eu quero viver aquilo que Deus tem para a minha vida, o propósito de Deus na minha vida. Eu quero cumprir aquilo que Deus me chamou, para aquilo que Deus me chamou, eu quero cumprir esse propósito. Eu não quero somente viver andando em superfície. E Jesus fala assim para esses discípulos, para esses futuros discípulos: olha, volta, joga lá em alto mar, joga as redes. E teve um aqui que até falou assim: olha, eu já pesquei a noite toda. Mas Jesus fala assim: você não conseguiu nada porque você foi em busca da tua necessidade. Você não conseguiu nada porque você foi em busca somente da sua necessidade. Mas quando você tiver um propósito, e se você crer nesse propósito, esse propósito vai ser um milagre na tua vida. Nesta noite, não vai na sua força. Nesta noite, não vai no seu conhecimento. Nesta noite, não vai somente nas suas necessidades. Mas nesta noite, vai na palavra. Vai na palavra. Nesta noite, vai na palavra. Jesus está dizendo para você, você está dizendo, mas de novo, Jesus está falando de novo. Vai 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 de novo. Mas desta vez você vai em águas profundas. Desta vez você vai voltar lá e você vai usar a palavra. Você vai usar a palavra que eu estou te dando, porque a palavra ela tem poder. A palavra ela tem poder. Jesus agora, Ele diz assim: olha, usa a palavra. Usa a palavra. Usa esta palavra, porque esta palavra ela é o propósito. E nesta noite Ele está mandando para você, mandando a mim e a você, dizendo: sabe aquele serviço? Sabe aquele emprego? Sabe aquele mistério? Sabe aquele ministério? Sabe aquele dom? Sabe aquela liderança em que você somente andou e você só foi buscar a sua necessidade? Sabe isso? Sabe o seu dia a dia que você tem buscado? Jesus te trouxe aqui nesta noite para dizer para você assim: olha, saia daqui hoje, debaixo desta palavra. Usa a palavra. Usa o propósito. Usa o propósito que Deus está te dando.
Use o propósito que Deus está te dando para você nesta noite. Deus trouxe você aqui nesta noite para dizer assim, olha, não vai somente na sua capacidade, não vai somente na tua inteligência, não vai somente na tua necessidade, mas Deus está dizendo para você nesta noite, vai no teu propósito. Deus colocou no teu coração um propósito, assim como foi falado. Deus não está querendo nada em troca. Deus não está querendo que você venha aqui e deposita dinheiro aqui no altar do Senhor. Não, não é isso que Deus está querendo. Deus está querendo a tua adoração, porque nós sabemos quando nós adoramos ao Senhor, nós adoramos de corpo e alma, nós adoramos com a nossa vida, com o nosso dinheiro, com a nossa casa, com o nosso carro, nós adoramos ao Senhor com tudo que nós temos. Esse é o propósito. Esse é o propósito que Deus está falando para você e para mim nesta noite. Você precisa me adorar com um propósito. Você precisa me adorar com um propósito. Não é por necessidade. Não é por necessidade. Eu estou vendo que tem necessidade. Não. Adora a Deus com um propósito. Que Deus vai agir através desta palavra na minha e na tua vida. Muitas vezes eu encontro alguém dizendo assim, olha, eu estou vendo que a igreja está com uma necessidade. Sim, temos necessidade, mas a necessidade é da adoração ao Senhor em primeiro lugar. A necessidade é para aquilo que nós vamos fazer, que seja o propósito de Deus para a adoração a Ele. Mas antes eles tinham ido sem a palavra, somente pelas necessidades, e eles foram pela palavra, foram pelo propósito. E diz o texto que eles pescaram ali muitos peixes, a ponto das redes, ou da rede, se partir. Jesus hoje, Ele está aqui neste lugar. Assim como eu disse, Ele chegou aqui antes de mim e de você. Quando nós entramos naquela porta dentro, Ele já estava aqui. Ele enxergou como eu cheguei, como você entrou, como nós entramos aqui. Ele percebeu como você entrou, como você chegou. Ele percebeu como você entrou neste lugar. Se foi contente, se foi triste, chorando. Enfim, mas Jesus, Ele, como um grande observador, Ele observou a mim e a você. Ele olhou para nós, Ele viu como nós estávamos. E assim como foi cantado nesta noite, que nós possamos nos esvaziar de nós mesmos. Nos esvaziar de nós mesmos. E que nós possamos nesta noite olharmos e enxergarmos Jesus. Porque nesta noite Ele fala que tem um propósito na tua vida. E Jesus nesta noite procura esse barco vazio, que se esvaziou de si mesmo, esse barco frustrado. Jesus nesta noite procura esse barco decepcionado. Jesus nesta noite procura esse barco triste, angustiado. Esse barco que não sabe o que vai fazer amanhã. Esse barco que não sabe o que vai fazer daqui a pouco. Ele olhou para mim e para você, e Ele disse, eu tenho um propósito na tua vida. Ele olhou quando eu e você entramos neste lugar. Esse Jesus, Ele é observador. Ele sabe como eu cheguei e como você chegou. E esse Jesus, Ele sabe que eu estou correndo atrás da minha necessidade. E Ele está olhando e dizendo assim, olha, mas eu tenho um propósito. Mas eu tenho um propósito. Mas nós estamos correndo atrás da necessidade. E Ele está dizendo, mas eu tenho um propósito. Eu tenho um propósito. Eu tenho um propósito. Mas nós estamos correndo de um lado para o outro, dizendo, a minha necessidade é essa, a minha necessidade é aquela, a minha necessidade é dinheiro, a minha necessidade é isso, a minha necessidade é aquilo outro. Nós estamos correndo e Deus está dizendo assim, Jesus está olhando para nós, dizendo assim, olha, mas eu tenho um propósito, mas você não está me enxergando, você não está me vendo. Preste bem atenção, que quando Jesus chega naquela praia, Ele começa a enxergar aqueles homens. Ele viu aqueles barcos, e Ele, com certeza, aqueles discípulos, aqueles futuros discípulos, também eles conseguem enxergar Jesus. E nesta noite eu quero dizer para você, Jesus está neste lugar. Será que nós somos capazes de enxergar neste lugar? Jesus veio à procura neste lugar de pessoas que estão vazias, porque Ele tem um propósito nas nossas vidas. Ele tem um propósito na tua vida. Ninguém mais acredita em você. Ninguém mais acredita na sua capacidade.
Ninguém mais acredita no que você pode. Ninguém mais acredita porque você somente, toda noite você chega frustrado. Toda noite você fala assim, olha, eu não tenho mais condições, eu não consigo nada. Toda noite você está triste, toda noite ou todo dia você acorda dizendo assim, olha, eu estou frustrado, nada acontece na minha vida, nada acontece, parece que as coisas estão cada vez pior, parece que o meu esposo está pior, a minha esposa está pior, o meu filho está pior, parece que as coisas não estão funcionando para mim. Jesus nesta noite está dizendo para mim e para você, ninguém pode acreditar em você, mas Ele acredita, porque Ele tem um propósito de Deus na tua vida. Ele tem um propósito de Deus na tua vida. Eu não sei se você já percebeu que Deus, Ele sempre escolhe aquele que está arrebentado, aquele que foi lá no lamaçal do pecado. Ele levanta e fala assim, é de você que eu quero, porque aqueles que estão limpos, aqueles que dizem que não precisa, que estão cheios de necessidade, e muitas vezes eles estão dizendo assim, olha, a minha necessidade eu posso suprir. Deus está olhando dizendo assim, enquanto esses estão pensando desta forma, eu quero aqueles que estão vazios de si mesmos, dizendo assim, eu preciso do propósito de Deus na minha vida. Eu preciso que Deus age na minha vida. Eu preciso que esse propósito de Deus seja cumprido na minha vida. Nesta noite eu quero dizer para você, pode confiar que Jesus, Ele gosta de barco vazio, de barco que se esvaziou, de barco que não tem mais nada, de barco que não tem pensamentos, de barco que não está cheio de suas necessidades, ou dizendo assim, eu tenho capacidade. Esta noite Deus está aqui olhando, dizendo assim, é você que eu quero, é você que eu tenho um propósito na tua vida. Muitas vezes nós dizemos assim, mas eu sou muito frágil, escolhe outro. Dizemos assim, olha, estou passando por muitos problemas, e Deus está falando, Jesus está dizendo assim, olha, é você que eu quero. Eu quero mostrar para você quem é maior que os seus problemas. Eu quero mostrar para você quem é maior do que uma pescaria. Eu quero mostrar para você o que é melhor do que o dinheiro. Eu quero mostrar para você. Não fique pega a sua fragilidade, mas saiba que Deus está à procura, Jesus está à procura de barco vazio aqui nesta noite. E quando nós olhamos, nós vemos que esse barco vazio, ele não permaneceu vazio. Esse barco vazio, ele foi usado com um propósito de Deus, um propósito do Senhor. Muitas vezes nós corremos do propósito de Deus porque nós achamos que estou perdendo. Nós corremos do propósito de Deus porque nós achamos que nós estamos... Tem pessoas vivendo melhor do que eu. Estou perdendo a minha alegria. Estou perdendo a minha felicidade. Tem coisas mais melhores. Nós corremos do propósito de Deus porque nós achamos que nós somos capazes de satisfazer as nossas necessidades. Mas eu quero dizer para você nesta noite, não se preocupe, porque Jesus procura barco vazio. Se hoje você se esvaziou de você mesmo, é você que Jesus quer. Não se preocupa como será. Será que vai dar certo? Será que não vai? Será que eu vou gostar? Será que as coisas vão acontecer na minha vida? Será que as coisas irão acontecer na minha vida? Será que os meus amigos vão me aceitar? Será que a minha amizade, aqueles velhos amigos, será que eles vão me aceitar? Será que eu posso? Será que eu posso voltar em alto mar, voltar com uma palavra, usar a palavra para a minha vida? Eu quero dizer para você nesta noite, não se preocupe, a palavra ela é poderosa. A palavra tem poder. A palavra ela tem poder. E hoje Jesus ele chama a mim e a você, e ele diz para mim e para você nesta noite, não se mova por necessidade, se mova por um propósito. Se mova por um propósito. Procura um propósito de Deus para a tua vida. Não enche o teu coração de necessidade. Não enche a tua vida de necessidade. Mas se mova
por um propósito de Deus na tua vida, que as outras coisas vão acontecer na tua vida. Enquanto você estiver indo ao alto mar, somente por necessidade, você vai se frustrar. Enquanto você estiver indo ao alto mar, somente por necessidade, dizendo assim, não, porque eu preciso correr. Se eu não correr, a igreja não vai me dar. Se eu não correr, o pastor não vai me dar. Se eu não for atrás, o pastor não vai me dar. Não vai mesmo. Mas se você tiver propósito de Deus na tua vida, se você disser assim, olha, eu tenho um propósito de Deus, o meu propósito é adorar esse Deus, seja com a minha vida, seja enfim o que for que Deus está falando, o que Deus está mandando eu fazer, eu vou fazer, porque o nome do Senhor será adorado. Assim como foi cantado no domingo passado, quem mandou você largar a rede? Quem mandou você deixar a rede? Quem mandou você guardar a rede? Quem mandou você descer do barco? Quem mandou você sair do barco? Quem mandou você? Jesus olhou para aqueles discípulos e olhando para eles, angustiado, triste. Quem mandou você sair do barco? Entra no barco e volta lá, que eu vou realizar o propósito que eu tenho na tua vida. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós voltamos para a palavra de Deus, Jesus tem um propósito, e esse propósito se cumpre na vida desses homens de Deus. Hoje Deus está aqui neste lugar, Jesus está aqui neste lugar, e Ele fala para mim e para você, eu tenho um propósito de Deus na tua vida. Feche os teus olhos. Eu não sei como você chegou aqui neste lugar, eu não sei como você veio aqui, mas eu sei que alguém aqui te observou. Eu sei que alguém aqui olhou para você. Eu posso nem ter te percebido que você chegou aqui neste lugar. Eu posso nem ter te visto que você entrou aqui neste lugar. Mas há alguém aqui que observou quando você entrou aquela porta dentro. Ele viu quanto você está angustiado. Ele viu quando você está despedaçado. Ele viu quando você está triste, porque nada dá certo. Ele viu que a tua vida, depois que você deixou o barco, as coisas aconteceram de mal a pior. Jesus nesta noite, Ele entrou aqui neste lugar antes de mim e de você, porque Ele sabia que você estaria aqui. Você não está aqui por acaso nesta noite. Jesus não estava por acaso naquele lago. E Jesus está aqui neste lugar não é por acaso, porque Ele sabia que você está aqui neste lugar. Jesus, Ele chegou aqui neste lugar e Ele observou como você entrou neste lugar. Ele observou que você chegou triste. Ele observou que você chegou amargurado. Ele observou que você chegou até despedaçado. Mas nesta noite Ele fala para você, olha, eu tenho algo, eu tenho um propósito na tua vida. E esse propósito na tua vida, é esse propósito que eu tenho. Talvez você não acredita, mas Ele fala para você nesta noite, é noite de você não largar a rede, é noite de você voltar novamente ao alto mar. Nesta noite o meu Jesus, que é observador, Ele conhece o teu coração, Ele conhece a tua vida, Ele sabe que nada deu certo para você, e que não vai dar certo, porque você está em busca das suas necessidades físicas, das suas necessidades emocionais, das suas necessidades conjugal, das suas necessidades até mesmo profissional. Mas Deus me trouxe aqui nesta noite para dizer para você, Ele enxerga tudo isso, mas nesta noite Ele veio aqui para dizer para você, eu tenho um propósito na tua vida. Eu tenho um propósito na tua vida. Eu tenho um propósito na tua vida se você crer e se você obedecer. Se você crer e se você obedecer o que eu vou te mandar, o propósito que eu tenho na tua vida, você vai ver o que vai acontecer. Você vai ver o que vai acontecer através da sua vida. Quando nós olhamos para a vida do apóstolo Pedro, ele fez muitas maravilhas. Foi um homem que andou com Deus, um homem que até andou com o Senhor Jesus, viu muitos milagres. E ali ele começou a obra de Deus, o propósito de Deus, onde nós estamos aqui hoje, chegou até nós. Esta noite eu quero que você, com os teus olhos fechados, comece a meditar o propósito que Deus tem para a tua vida, o
quanto você está longe deste propósito? Porque você buscou as suas necessidades. E eu quero nesta noite dizer para você, o meu Jesus, Ele trouxe você aqui, porque Ele quer te dar uma ordem. Talvez você fale assim, mas Jesus não poderia me dar uma ordem lá em casa? Não, preste bem atenção. Jesus, Ele é Deus, Ele é Senhor. E assim como aconteceu com esses discípulos, Ele diz para você nesta noite, não temas, porque agora em diante, não será mais da mesma forma, não será do mesmo jeito, não será. Se você crê nessa palavra, se você crê no propósito, você vai ver o que vai acontecer. E nesta noite eu quero perguntar, talvez você chegou aqui desta forma que eu disse, desse mesmo jeito, correndo atrás de necessidades, mas nesta noite Deus te trouxe você neste lugar, você nem entendeu porque você está aqui. Eu quero dizer para você nesta noite, Jesus está dizendo para você, olha, não temas, eu te chamo nesta noite, eu te chamo nesta noite. E eu quero perguntar aqui nesta noite, alguém aqui nesta noite, que quer ouvir esse propósito do Senhor, dizer assim, Senhor, a minha vida está aqui. Jesus te chama nesta noite, Jesus te chama nesta noite, Jesus te chama nesta noite. E Ele diz, olha, vem. Ele diz, vem até mim que eu vou te ensinar. Eu vou falar para você o que é que você tem que fazer. O propósito que eu tenho na tua vida. Porque o que você buscou até hoje nunca deu certo, não deu certo. Eu tenho um propósito na tua vida. Se você crê nessa palavra, levante o seu lugar, eu quero orar por você aqui à frente.